Meus amados irmãos, após o batismo em um beijo colado na boca de Tami Miranda e a sua parceira, o pastor Cláudio Duarte se pronuncia. E eu quero trazer esse pronunciamento aqui e deixar a minha opinião. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui mais um vídeo importante, pois a gente sabe que existe uma coja disfarçada de crente para desmoralizar o nome do Senhor Jesus e desmoralizar a igreja do Senhor Jesus. Por isso que eu trago aqui mais um vídeo importante para alertar a igreja, para alertar todos aqueles que seguem verdadeiramente o Senhor Jesus. Recentemente, a gente viu aí a Tami Miranda e a sua parceira, certo? Se batizando na igreja aí da Lana Rhodes e a sua parceira aí, Josiane da Rocha, certo? E depois do batismo, a gente viu aí a Tami Miranda e a sua parceira dando um colado, escandalizando. Já é um escândalo, e fazendo isso e se agarrando, já é mais escândalo ainda, certo? E eu quero trazer aqui um pronunciamento do pastor Cláudio Duarte, que ele deu há anos atrás, a respeito da Tami Miranda. Ela já tinha demonstrado o interesse de ser evangélica no passado, mas o pastor Cláudio Duarte, com a inteligência que Deus lhe deu, porque ele é um homem muito inteligente, embora eu não concordar em muitas das suas teologias, principalmente aquelas teologias de piada, de fazer o povo rir, eu não concordo com isso, porque o evangelho de Cristo, ele é sério, certo? Os apóstolos se foram deste mundo com morte violenta. Eu não vejo piada na cruz do Calvário e ele faz piada. Mas ele é um homem muito sério e a opinião dele, a declaração dele é muito coerente. Por isso que eu venho trazer aqui, meus amados irmãos. E depois dessa declaração, eu quero deixar a minha opinião. Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Também inscreva-se no meu canal secundário, Saulo Ataíde Oficial. Por lá, eu e minha equipe estamos indo para a rua pregar a palavra cristocêntrica, a palavra escatológica, proclamar o evangelho de Cristo nas ruas. Então nos apoia aí no nosso canal secundário, Saulo Ataíde Oficial, tá ok? Vamos dar uma olhada, meus amados irmãos, nesta declaração do pastor Cláudio Duarte e em seguida eu trago a minha opinião a respeito desse assunto, tá ok? Vamos escutar. Uma pessoa como eu, por exemplo, seria muito bem-vinda na sua igreja, ou como a sua religião não concorda e tal, talvez não. Preste atenção, nós temos padrões que seguimos. Esses padrões me ensinam a respeitar e amar pessoas e a discordar de posturas, de hábitos, de uma série de coisas. Receber vai ser recebido, certo? Da melhor maneira possível, com a maior educação. Não se brinca utilizando palavras pejorativas, não se faz nada. Se subir no púlpito da igreja para fazer qualquer tipo de... Eu não posso impedir que seja feito uma vez, mas nunca mais retorna. Mas eu tenho valores que eu não negocio. E eu vou expor esses valores a todos que vão caminhar conosco. É assim que funciona, certo? E a decisão da pessoa, eu penso o seguinte: se eu vou caminhar num local, ou por exemplo, eu quero entrar num banco e eu não posso entrar sem camisa. Para eu entrar lá, eu tenho que colocar uma camisa. Para eu fazer parte, por exemplo, da igreja, eu tenho que me submeter. Para eu frequentá-la, não. A igreja é aberta, ela é pública, vai quem quer. Isso aí é indiferente. Agora, para ser recebido como membro, para caminhar conosco,
certo? Nós temos algumas diretrizes que precisam ser respeitadas e obedecidas. A questão é o seguinte: eu nunca coloquei ninguém para fora, certo? Porque nós entendemos que só se colocaria alguém para fora se esse alguém, por exemplo, estivesse bêbado, incomodando e atrapalhando, certo? O segmento. Mas eu jamais vou colocar alguém para fora porque está com a roupa curta, porque é homo, porque é feio, porque é bonito, porque é rico, porque é pobre. Jamais alguém vai sair da igreja que eu pastoreio. Se alguém faz isso em outro lugar, isso não é problema meu. O que tem que se entender é o seguinte: eu estou aqui, mas eu estou aqui e muitas vezes as pessoas me veem e acham que eu estou representando todos os evangelhos. Não. Eu não estou. Eu estou aqui representando a igreja. Eu não sou a favor do relacionamento, certo? O mais eu respeito, eu tenho as minhas convicções, certo? E tenho a base daquilo que eu acredito. Eu tenho valores, eu não vou abrir mão dele. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas também isso não é errado você achar errado. Sim, mas isso não nos torna inimigos. Por que eu não posso sentar ali com você e bater um papo? Por que eu não posso te dar um abraço, te respeitar? Por que você não pode fazer uma visita à igreja que eu pastoreio e ser bem recebido? Você está entendendo? É essa coisa absurda da extremidade, sabe? Que tornou o mundo no que está. Então eu nunca vou negociar com divórcio, com adultério, com homossexual. Eu não vou negociar, mas eu vou amar, eu vou respeitar, entendeu? É isso. Bem coerente a declaração dele a respeito deste assunto. Foi anos atrás, esse assunto do batismo da Tami é recente, mas a declaração do pastor Cláudio Duarte conta muito, certo? Meus amados irmãos, a gente não odeia ninguém, a nossa briga não é contra a carne, não é contra sangue. Nossa briga é contra Satanás, contra os principados e potestades do ar. É ele que está por detrás de todas as desgraças do mundo. É ele que está por detrás deste movimento que está afligindo a família nesses últimos dias. É Satanás que quer derrubar a família. Então nossa briga é contra ele, e não contra a Tami Miranda, e não contra a sua parceira, e não contra nenhum que faz parte desse movimento, mas sim contra aquele Satanás que está influenciando a eles. Vocês entendem, meus amados irmãos? Não podemos abrir mão dos nossos valores. Não podemos abrir mão dos nossos princípios. Todos eles são bem-vindos. Tami Miranda é bem-vinda na igreja, mas para se tornar membro de uma igreja, tem que aderir a toda a doutrina daquela igreja, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você quer ser um professor de português, você tem que estudar o português, tem que aprender o português. Se você quer ser um professor de matemática, vai ter que estudar para ser matemática. Não tem como ser professor sem estudar, porque será cego guiando cego. Vocês estão entendendo? Eu quero ser professor de inglês. Eu tenho que aprender a língua de inglês para poder ser um professor de inglês. Não tem como ser um professor de inglês sem estudar o inglês. Da mesma forma, Jesus, Tami Miranda. Da mesma forma, Jesus. Eu quero Jesus. Eu tenho que estudar Jesus. Eu tenho que ver o que Jesus falou para eu poder praticar. E Jesus falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Jesus falou: os afeminados não herdarão o reino dos céus. O próprio Jesus falou. Então devemos seguir e cumprir os ensinamentos de Cristo. Se queremos realmente seguir a Ele, devemos cumprir os ensinamentos de Cristo. Por que está vendo esse choque, Tami Miranda? Porque está indo contra os ensinamentos de Cristo. E isso você não sabe, porque o meu povo erra por não ler as Escrituras. Você tem que ler as Sagradas Escrituras e tem que acreditar nela como verdadeira palavra de Deus.
Se você pensa que as Sagradas Escrituras foi feita por homens, você não acredita, certo, em Jesus Cristo, pois a palavra de Deus é que prega Jesus Cristo. É pela palavra que você conhece Jesus, não é por filme, não é por ficção científica. É pela palavra que você conhece a Jesus. Então não tem como aceitar Jesus e continuar a mesma pessoa. Se você está fazendo isso, você está desmoralizando o Evangelho de Cristo, está brincando com Deus, e com Deus ninguém se brinca. Então eu falo isso para alertar a todos que pertencem a essa classe. Quer seguir a Jesus, tem que renunciar ao pecado. Tem que renunciar. Amamos vocês, mas não podemos abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, porque queremos seguir a Jesus Cristo como Ele é. Assim como Jesus foi, queremos ser nós também. O mundo odiou a Jesus. O mundo vai odiar a gente. O sinal do verdadeiro cristão é a perseguição. O mundo vai perseguir, vai caluniar, vai querer destruir a gente. E vão fazer isso porque fizeram com o nosso mestre no princípio. Está escrito. Vocês sabem disso? Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Vamos ser perseguidos por falar a verdade. Eu estou aqui para falar a verdade. A verdade dói, mas a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é o problema do mundo hoje? É porque não aguenta ouvir a verdade. Está na imundícia do pecado. Se acostumou com um pecado que não aguenta ser confrontado ou confrontada. Não aguenta ouvir a verdade. Esse é o problema do mundo. Odeia a verdade porque Jesus é a verdade. Por isso que o mundo odeia a verdade, porque Jesus é a verdade. Por isso que o mundo é contra Cristo, porque Jesus é a verdade. E o mundo odeia a verdade e ama a mentira. E quem é o pai da mentira é Satanás. Por isso que a Bíblia fala, o mundo já é do maligno. Porque o mundo ama a mentira. E o pai da mentira é Satanás. Mais uma vez eu quero, através desse vídeo, pedir oração pela Tami Miranda e pela sua parceira. Vamos estar orando por ela. Não somos inimigos dela. Amamos a ela, mas quem ama repreende. Quem ama doutrina. Quem ama fala a verdade, doa quem doer. Se permanecer nesse pecado, vai para o inferno. Se permanecer nesse pecado, vai para o inferno. E eu falo isso não para amedrontar, eu falo isso por amor, porque eu quero ver todo mundo no céu, eu quero ir para o céu. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que agradar o meu Deus. E sabendo que o pecado aborrece a Deus, eu procuro não pecar. E se pecar, arrepender. Deus odeia o pecado, o salário do pecado é a morte. E aquele que ama o pecado vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Nada mudou. Santidade é santidade. Pecado ainda é pecado. Santidade é santidade. O mundo quer inverter os valores, mas não vai conseguir. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. É o mundo se curvando e a igreja de pé. Ainda tem Sadraque, Mesaque e Abidnego para protestar. Então eu queria deixar claro através desse vídeo. Deixa a tua opinião aí, meus amados irmãos, a respeito desse assunto. Eu quero saber a tua opinião. Deixa a tua opinião nos comentários para a gente poder interagir, tá ok? Eu quero dizer, aproveitando mais uma vez, para evangelizar para você e dizer que Jesus está voltando. Se preparem. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.